Vamos, neste vídeo, tratar de um resultado da análise vetorial que, entre outras aplicações na física, está a definição do potencial magnético escalar, que é o rotacional de um gradiente. Ou seja, vamos lidar aqui com esta operação, onde f é uma função qualquer escalar. Para determinar este resultado, nós vamos definir também uma função que eu chamarei de f maiúsculo, mas esta função será vetorial. O resultado aqui que obtivermos em um determinado sistema de coordenadas, uma determinada representação, deverá ser válida em qualquer representação. Afinal de contas, um resultado matemático geral não pode depender se estamos usando coordenadas retangulares, cilíndricas ou esféricas. Dessa forma, eu vou analisar esta operação utilizando as coordenadas retangulares, onde o nosso operador del, também conhecido como nabla, é dado por dx na direção x mais dy na direção y mais dz na direção z. E eu vou supor que a nossa função vetorial dx, y, z possui uma componente fx, dependendo de x, y, z ao longo da direção x, mais um fy, que pode também depender de x, y, z na direção y, mais uma componente z, também dependendo de x, y, z ao longo da direção z. Vamos calcular o rotacional desta função vetorial f, que será dado por dfz, dy menos dfy, dz na direção x, mais dfx, dz menos dfz, dx na direção y, mais um dfy, dx menos dfx, dy ao longo da direção z. Agora, eu vou supor que a função vetorial f corresponde ao gradiente da nossa função escalar f minúsculo, e então este resultado corresponderá àquilo que nós queremos determinar. Assim, a nossa função f será dada por df dx na direção x mais df dy na direção y mais df dz na direção z. E as derivadas parciais de f serão os fx, fy e fz. Substituindo, então, o fx por df dx, fy por df dy e o fz por df dz na expressão para o rotacional, nós teremos que o rotacional de f será dado por dy dfz, ou seja, df dz menos dz dfy, que é o df dy, e esta é a componente x do rotacional. Mais, agora vamos lidar com a componente y, dz dfx, que é o df dx, menos dx do fz, que é o df dz, e por último, temos a nossa componente z, dx dfy, ou seja, df dy menos ddy do fx, que é o df dx, que será igual a d2f, derivada segunda de f, com dy dz menos d2f dz dy ao longo de x, mais d2f dz dx menos d2f dx dz na direção y, mais d2f dx dy menos d2f dy dx na direção z. Note que
nós temos em cada membro f derivado com relação a duas variáveis, dx e dxj, menos f derivado por essas mesmas duas variáveis, porém na ordem inversa. Aqui eu tenho então dxj, dxi. Se nós estamos lidando com funções que nós chamamos em física de bem comportadas, onde as derivadas desta função em todas as variáveis existem e essas derivadas são contínuas, então, neste caso específico, essas derivadas duplas são iguais. Eu posso inverter a ordem de derivação. Com isso, cada termo do rotacional de f, que é o gradiente de f minúsculo, será zero. Portanto, em funções bem comportadas, o rotacional do gradiente de uma função é zero. Como resultado matemático não pode depender da representação particular que nós escolhemos para o problema, se ele é válido em coordenadas retangulares, também será válido em coordenadas cilíndricas, em coordenadas esféricas, em qualquer outra representação válida.